Já tá aparecendo aí para todo mundo? Sim. Pronto, certo. Boa noite, pessoal. Bom, como vocês sabem aí, né, eu sou Danilo, sou atual diretor-presidente daqui da Engetop. Num contexto geral assim, a gente sabe que no programa trainee, o contato dos trainees com o diretor-presidente é um contato que, querendo ou não, é mais distante, né, considerado com as diretorias. Esse ano, excepcionalmente, acabou até tendo uma proximidade, porque eu também estava como diretor de marketing, mas historicamente, né, o contexto é com o presidente um pouquinho mais distante. E aí, qual é o objetivo desse café aqui, né? É a gente estar conversando para poder trazer para vocês aqui um pouquinho mais sobre o que é que o diretor-presidente faz dentro da Engetop. E vocês aproveitarem para poder tirar as dúvidas e etc. Então, como vocês sabem aqui, né? Presidente não tem rodízio, presidente não está no Papas, então a gente não, um diretor-presidente não tem indicadores a serem acompanhados que representem os resultados deles, não tem gerentes, enfim. E aí o questionamento que fica é o que é que presidência faz no fim de tudo, né? Então vou trazer vocês aqui rapidinho, um pouquinho lá pro início do programa trainee. Então, vamos supor aqui, né, que a Engetop é um carro. E aí, se a gente for analisar no contexto geral de funcionalidades do carro e etc., a gente poderia dizer, então, que o diretor-presidente é o volante. Então, o diretor-presidente é aquela pessoa que tem que estar ali dentro da diretoria executiva e da empresa como um todo, para ser realmente volante, para ser a pessoa que vai estar direcionando, que vai estar traçando as rotas, enfim, para que as diretorias consigam gerar seus resultados e no final de tudo a empresa consiga gerar seu resultado. Então é esse o papel assim no geral do diretor-presidente. Como vocês sabem aqui, né? É ele que direciona a diretoria executiva. Então a ideia de um trabalho de um presidente é que ele, analisando todo o contexto que a empresa está, direcione sua diretoria executiva sobre ações que ela pode estar fazendo com os seus membros que podem gerar mais resultados. E a partir disso, a diretoria executiva começa a executar suas demandas junto com suas próprias diretorias, com o objetivo de, no fim, né, alcançar o resultado que a gente almeja, que são nossas metas, sejam elas as metas no portal da Brasil Júnior, sejam elas nossas metas internas também, né, que a gente tem essas duas diferenças. Mas em relação à representatividade, o papel do diretor-presidente, ele vai muito além também do que só direcionar internamente. Ele é a figura que a gente costuma dizer, né, em relação às empresas, é a figura pública da empresa, é a pessoa que vai estar representando, assim, a marca da empresa diretamente, tem que estar representando muito bem os valores da empresa. Então, é o responsável pelas parcerias institucionais da Engetop, é a pessoa que representa a Engetop em frente à UFBA e a universidade como um todo, enfim, o representante principal, assim, em frente a outras instituições. Então, é um papel de suma importância dentro da empresa. E aí eu queria saber de vocês, passando aqui para o próximo slide, alguém saberia me dizer o que é que esse número daqui representa? Ou o que é esse número? No último café com pré não acertaram, não. Vamos ver se alguém aqui sabe. E aí, João Eva, Soiane, Luan, Eduardo. Alguém sabe me dizer o que é que esse número representa ou o que é esse número? Podem chutar. Eu sinto que seria alguma norma, alguma coisa assim, mas não, não. É isso, alguma norma, algo do tipo, uma NBR, mas não faz sentido colocando para presidente, eu acho. Quase Parece um isso. artigo. Não é uma norma, é uma lei. Tem um peso assim, eu diria um pouquinho, nesse quesito, um peso um pouquinho maior do que uma norma, né? É uma lei. A Lei 13.267 de 2016, que para quem não conhece, é a lei que direciona, né, enfim, formaliza as empresas juniores dentro do Brasil. Então, tem aí dizendo, é a lei que disciplina a criação e a organização das associações
denominadas empresas juniores com funcionamento perante instituições de ensino superior. Então, a partir do momento que essa lei é criada aqui, dentro do Brasil, nossas empresas juniores começam a ser mais bem vistas dentro do país. Então, isso daqui foi um ponto assim, de suma importância. Geralmente, a gente traz aqui nas discussões sobre prés, porque a partir dessa lei daí, foi ressaltado mais ainda o papel de um presidente ou de qualquer outra liderança formal que esteja representando uma empresa júnior. Porque é o papel dela fazer com que, durante todos os anos, essa lei seja cumprida. Então, que realmente as empresas juniores consigam cumprir o papel dela, que é estar desenvolvendo pessoas e de realmente tornar a sociedade melhor, né? Tornar a sociedade mais ética, são coisas assim que o movimento Empresa Júnior prega e que essa lei também aí buscou trazer. Então, foi uma conquista assim muito importante que a gente teve nesse ano. Mas beleza, vamos passar aqui. Aqui é mais um ponto acrescentando sobre o que eu pontuei agora, né? Então, o que é que essa lei traz para a gente? Respaldo na sociedade, como eu falei, ditar práticas de idoneidade. Então, antes as empresas juniores não eram tão bem vistas assim frente ao mercado. As pessoas achavam que não eram profissionais por ser empresas juniores, e a partir do momento que tem essa lei, eles começam a entender que é uma empresa como qualquer outra, mas é uma empresa sem fins lucrativos, uma empresa que tem o objetivo de estar desenvolvendo as pessoas internamente. Uma das coisas que essa lei pede para a gente é que as empresas juniores tenham imparcialidade política. E alguém sabe dizer o que é isso? Ou por que isso? Imparcialidade política seria, teoricamente, não tomar partido algum, ser neutro em relação a empresa em si ser neutra em relação a isso. Exatamente. É exatamente isso. É por isso que muitas vezes, por exemplo, quando a gente está em sede que fala, vamos evitar falar sobre política, ou não venham com camisa de clube, é exatamente por conta disso. A lei pede isso para a gente, é uma das coisas que são exigidas, esse não posicionamento, porque a gente sabe que o posicionamento político pode gerar diversas divergências dentro de uma empresa, podem gerar discussões que a gente sabe que leva para resultados muito ruins. Então, é uma das coisas que essa lei daí pediu, essa questão da imparcialidade política. Reconhecimento do Estado foi algo que trouxe para a gente, né? Então, o Estado passou realmente a reconhecer agora as empresas juniores. E um ganho de força com entidades de classe, enfim, no geral. Sejam eles órgãos públicos, sejam eles instituições, enfim. E por último, que eu acho que diria que é um papel assim, muito importante, que é a relação com a universidade. Ainda hoje, tem muita universidade que não reconhece empresas juniores. Então, eu posso dizer isso, inclusive, com muito respaldo para vocês, porque, por exemplo, quando eu estava na Unijúnior um tempo atrás, tinha algumas empresas juniores querendo ser fundadas, né? Tinha uma galera querendo fundar empresas juniores em algumas universidades. E um dos passos mais importantes para poder fundar uma empresa júnior é você ter apoio da universidade onde ela vai ficar. E algumas das que eu acompanhava não tinham esse apoio. Inclusive, era bem difícil para poder conseguir. Então, essa lei daí, inclusive, trouxe uma maior força, um maior reconhecimento, né, uma melhora no relacionamento com a universidade, mas ainda hoje a gente consegue ver alguns problemas relacionados a isso. Então, é uma lei que deu o primeiro passo, mas que a gente consegue ver hoje que esse primeiro passo a gente precisa dar continuidade para que os resultados que a gente espera sejam alcançados. E aí, antes de passar, eu queria saber de vocês. Alguém tem dúvidas? Não, dúvida não. Só um negocinho não conto, não. Mano, eu tenho, mas não é exatamente do que está nesse slide, não. Você falou lá atrás sobre as metas que são postas na BJ. Sim. Lorilena, por exemplo, que agora é a nova DE, ela que põe todas as metas de todas as diretorias ainda esse ano na BJ? Geralmente, nesse final de ano, quem coloca as metas lá é o presidente ainda desse ano. Mas, um ponto importante a ressaltar não é o presidente que escolhe as metas.
qualquer meta que Ingetop tiver, quem define é a Assembleia Geral. E aí a Assembleia Geral é a Assembleia formada por todos os membros da Ingetop, ou seja, hoje a gente tem 31 membros. Precisa que 50% mais um desses membros aprovem as metas para que a gente possa colocar elas no portal, entendeu? Então, geralmente, a diretoria de operações, junto com a diretoria executiva, enfim, elabora as metas, a gente discute em DE, passa feedbacks, os membros, inclusive, e trainees também podem participar do momento, passar os feedbacks, e aí a gente vai para uma Assembleia Geral, nessa Assembleia Geral tem uma deliberação, e a partir dessa deliberação a gente coloca as metas no portal, ou coloca como definida, né, as metas estratégicas da gente, entendeu? Entendi. Mais alguma dúvida? Esse silêncio aí, acho que foi ou não, né? Mas beleza. Essa daqui tá fácil. Depois de tanto evento, quem é que me responde o que são instâncias? E aí, gente, o que são instâncias? Ai, ai, ai. A gente vai ter que sortear entre mim. Acho que eu vou ter que sortear aqui mesmo. Rapaz, apareceu pra mim aqui. A primeira pessoa foi Eduardo Lima. E aí, Eduardo, o que é que são instâncias? Tipo, eu não sei definir direito, mas tipo, seria um ato de solicitar alguma forma de insistente, alguma coisa assim. Como Algo é? iminente. Seria uma característica de algo iminente. Não, nesse caso daqui a gente está falando de instâncias do MEG. As instâncias do MEG são as instituições que são responsáveis por estar direcionando as empresas juniores e assim sucessivamente. E aí, a partir dessa resposta, quem é que me diz quais são as instâncias que a gente tem hoje no MEG? Eu vou dizer uma primeira para ajudar. O Dan... Ó, acertou uma primeira aí. Já jogaram a primeira certa aí, Brasil Júnior. Quais são as outras? E aí, rapaz, desmontou os dois? Ó, as instâncias seriam, tipo... Isso de ESEG... Não, o ESEG foi o evento, né? Seria o NEG, a Unijúnior, isso... Exatamente. Vou até seria... passar o slide aqui. Essas são as nossas instâncias. E aí, deixa eu explicar para vocês qual o papel de cada uma. Vamos olhar do micro para o macro. O NEG Salvador, hoje ele é formado por pessoas que fazem parte de empresas juniores de Salvador e região metropolitana. E aí essas pessoas se juntam no NEG Salvador como instância para poder estar analisando os resultados das EJs da rede de Salvador e região metropolitana, tá trazendo direcionamentos e assim fazer com que elas alcancem os resultados. Então, o NEG Salvador hoje, como núcleo, ele tem metas que basicamente são metas que ele alcança a partir do momento que as empresas juniores que fazem parte desse núcleo atingem também. Então, olhando de uma forma micro, a gente tem o NEG Salvador. Partindo para uma mediana aqui, a gente tem a Unijúnior. Então, a Unijúnior é uma federação, ela representa todo o estado da Bahia. E aí, o papel da Unijúnior é estar direcionando todos os núcleos que a gente tem na Bahia para que esses núcleos consigam direcionar as EJs a gerarem resultados. A Unijúnior, assim como o NEG Salvador, também é formado por pessoas que fazem parte de EJs e essas EJs são não só de Salvador, como da Bahia como um todo, né? Então, a gente sai um pouquinho, né, da região de Salvador e abre mais um macro. E aí tem gente aqui, até explicando melhor para vocês. Vocês sabem quais são os nomes dos núcleos que a gente tem hoje na Bahia? O que seria o núcleo mesmo? NEG Salvador. NEG Salvador é um núcleo. Ah, sim. Tá. O primeiro eu já deixei aí, NEG Salvador. Alguém sabe o nome dos outros? Pergunta valendo milhão.
Ih, rapaz, esse silêncio aí, o povo não tá sabendo mesmo. Não. O segundo é Neji Vale. Terceiro, Neji Lumiar. Quarto, Neji Elementar. Quinto, que ainda não foi formado, mas que está em planejamento de ser formado, que é o Neji Oeste. Então, a ideia, no final de tudo, é que a Bahia passe a ter esses 5 núcleos. Atualmente tem 4, então o Neji Oeste não foi formado ainda. Mas o objetivo é que tenha 5. E aí os núcleos, cada um desses núcleos, fica em uma parte da Bahia. Neji Salvador representa Salvador e região metropolitana. Neji Vale está ali naquela região de Petrolina, Juazeiro. Neji Lumiar, que é a parte de Feira, Recôncavo e Neji Elementar também. Neji Elementar, se eu não me engano, é o Recôncavo do Neji Lumiar, a região ali de Feira de Santana. E o Neji Oeste, que representa, né, a região oeste da Bahia. Inclusive, atualmente, a gente tem 2 empresas juniores da região oeste que são da UFOB, que é a Universidade Federal do Oeste Baiano. Mas, enfim, conseguiram entender aí a divisão de federação e de núcleo e a diferença dos dois? Se alguém puder me explicar. Na verdade, eu ia pedir para você explicar novamente a diferença. Pronto. O Neji Salvador, que é o núcleo, ele dá suporte diretamente às empresas juniores. Então, as pessoas dentro do Neji Salvador, a função dela é dar suporte diretamente, em contato com a empresa junior. A Unijúnior, como federação, o papel dela é direcionar os núcleos sobre como eles devem acompanhar e incentivar o resultado das empresas juniores, entendeu? Então, a gente tem um cenário em que um direciona o outro, para que no final o outro esteja acompanhando e direcionando as empresas juniores. Conseguiu entender? Pronto. E por último, pronto, pergunta boa. Esse direcionamento daí, ele é feito através de reuniões constantes, tem acompanhamentos de resultados constantes também entre ambos, então é um contato direto mesmo que tem. Geralmente, semanalmente, cada diretoria da federação tem reunião com as diretorias de cada um dos núcleos. Tipo, vamos pensar no contexto assim, todos os núcleos têm a diretoria de desenvolvimento. Então, a função da diretoria de desenvolvimento é estar acompanhando as empresas juniores federadas. Todas as diretorias de desenvolvimento de todos os núcleos se reúnem junto com a diretoria de desenvolvimento da Unijúnior semanalmente para estar discutindo o que é que vai ser feito de encaminhamento para suas redes, entendeu? Para ter esse repasse, para poder saber como é que cada um dos núcleos vai gerar seus resultados, o que é que está sendo feito de produto, enfim. Mas geralmente é assim um processo de 1 em 1 semana, 2 em 2, depende muito da organização. E aí, por último, a gente falou de Neji Salvador. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. A gente falou de Neji Salvador a nível Salvador e região metropolitana. Unijúnior representando a Bahia como um todo. E a nível Brasil, a gente tem a Brasil Júnior. Então, a Brasil Júnior, com um papel mais macro ainda, ela vem com a função de direcionar as federações e os núcleos também para que eles consigam incentivar o resultado das empresas juniores. E aí a Brasil Júnior não chega a ter um contato direto com as empresas juniores. A Unijúnior, em alguns momentos, chega a ter até um contato, mas é mais na Assembleia Geral. E a Brasil Júnior, o contato é mais em eventos, em alguns outros momentos assim que dá capacitação, enfim. Mas, no geral, o papel de cada uma das instâncias é esse. Luan? O Dan, quais são as outras instâncias nível Brasil Júnior, só que ao redor do mundo, tipo, nível nação, assim? Rapaz, eu não lembro os nomes, mas o que acontece? O máximo de instância do movimento pré-júnior que a gente tem é a que representa o país. E aí a gente tem aqui no Brasil, na França a gente tem, pelo que eu me recordo, na Itália a gente tem, então a gente tem espalhado pelo mundo o movimento pré-júnior, entendeu? E tem alguma conexão, tipo... Obviamente tem conexão, falo de
comunicação da Brasil Júnior com essas. Tem Tem. essa ligação e tal. Acontece, inclusive, tem um evento que acontecia geralmente de 2 em 2 anos, que é o Juice, é assim que escreve, se não me engano é assim que escreve, que ele é um evento em que há o encontro de empresas juniores ao redor de todo mundo. Inclusive, teve um que aconteceu em 2010, não, 2013, se eu não me engano. Foi 2013 e 2014. Foi um ano que Danilo ainda estava aqui como presidente. Foi 2014, então. Foi o ano que Danilo Moraes estava. E aí, basicamente, esse evento aconteceu na Bélgica e juntou empresas juniores de todo o mundo. Então, tem sim esses encontros, as instâncias, né, de diferentes países também se comunicam. Geralmente é mais a Brasil Júnior, né, com as instâncias de fora do país. E bem lembrado, Lori, foi 2014 mesmo, com Danilo Moraes. Aline? Essa ia trazer uma curiosidade sobre o Juice, que, tipo, é sempre uma vez aqui no Brasil e uma vez fora. E, tipo, fora em qualquer outro país que tenha movimento. E para vocês entenderem o quanto que o Brasil é, tipo, enorme no movimento, sabe? Tipo, o quanto que a gente realmente abraçou isso e tá fazendo história aqui. Alguém sabe quantas empresas juniores a gente tem só aqui na Bahia? Podem chutar aí. 200 e 300. Média. Oi? Na Bahia inteira? Isso, eu ouvi. Luan falou 200, o ele falou Exagerei. quanto? Não, eu falei que não dá nem pra imaginar, já basta pelo a quantidade, o tamanho que é a Bahia, não dá nem pra quantificar. Eu tava na cabeça aqui 260 alguma coisa. Não sei se eu vi em algum lugar, mas eu tô boiando aqui, eu acho. Boiando legal. Aí, ó, na Bahia atualmente a gente tem 82. 82 empresas juniores até o momento. A nível Brasil, eu acho que já está em torno de 1.000. Vai estar 1.000 e alguma coisa, não lembro a quantidade exata não. Mas tem muitas EJs ao longo do Brasil. Para vocês terem noção, a Unijúnior representa a Bahia, como eu falei para vocês, e tem federação representando todos os estados do Brasil. Então, existem 27 federações. Nessas 27 federações existem diversas EJs. Então, a quantidade é muito grande. E todo ano está se formando milhares e milhares de EJs. Então, o movimento Empresa Júnior realmente está muito difundido dentro do Brasil. Dan, e sobre o Juice, né, que eu lembro, na verdade, do Welcome Trainee, daquele ex-presidente, né, que estava falando, e ele falou que no ano de 2003, 2004, se eu não me engano, a Engetop foi, né, e apresentou lá esqueci agora. Mas, e falando também do que você falou agora, que está surgindo cada vez mais empresas juniores, e você que faz parte, né, do NEG, faz parte de uma instância, você tem, tipo, algum conhecimento por que a última foi em 2014 e não tem mais essa movimentação internacional? Tipo assim, eu sei que teve a questão da Covid, mas não tem mais essa fomentação de juntar e melhorar em nível mundial as empresas juniores, você sabe dizer? Repete o finalzinho aí. Não tem, tipo assim, por quê? Você tem, tipo, alguma noção de por que não tem mais essa ânsia, assim, de fazer esse evento meio mundial para fomentar, para melhorar cada vez mais as empresas juniores ao redor do mundo, sabe? Vem vindo cada vez mais empresas juniores, como você falou agora. Sim, ele acontece. Tipo, o objetivo principal é exatamente esse. Não só estar juntando as empresas juniores e o movimento empresa júnior de países diferentes, mas também incentivar em outros. Vocês sabem um motivo, o que é que leva a escolher, por exemplo, o local de que vai acontecer um ENERG, ou um ESEG, ou um EEG. Só lembrando para vocês aqui, ENERG é Encontro de Empresas Juniores a nível nacional, EEG é a nível estadual e ESEG, que é o nosso daqui de Salvador, que foi o que vocês foram, né? Mas vocês sabem qual o motivo
que faz com que sejam escolhidos os lugares onde vão acontecer cada um desses eventos? Eu falaria que seria pelo local onde tem maior quantidade de empresas juniores, mas eu lembro que teve recentemente, antes da gente estar no programa Trainee, teve em Maceió, se eu não me engano, que eu conheço outras pessoas de EJs. Então, eu imagino que seja, talvez, por uma representatividade de, como teve agora o ESEG, do faturamento de 1 milhão batido da DMUF, vai ser uma coisa desse tipo. De uma meta batida, uma meta da BJ batida, algo do tipo. Imagino eu, sei lá. Assim, na real, o objetivo de escolha dos lugares são lugares que são propícios para fomentar o empreendedorismo e para poder levar também investimento. Então, são lugares do Brasil que muitas vezes as pessoas não reconhecem, são lugares que muitas vezes têm importância histórica, mas não é reconhecido nacionalmente. E aí o objetivo de levar esses eventos para lá, então falando a nível nacional, o objetivo de levar o evento para lá é exatamente para fomentar a cultura, para poder trazer visibilidade para o lugar, para poder trazer dinheiro para o lugar. Quando a gente fala a nível estadual, a gente consegue seguir essa linha. E quando a gente fala a nível Salvador, por exemplo, falando de Nés Salvador, são lugares que muitas vezes têm importância, mas que as pessoas no dia a dia não percebem. Então, por exemplo, o ESEG que aconteceu no Parque Tecnológico. O Parque Tecnológico existe em Salvador há anos e pouquíssimas pessoas sabiam da existência do Parque Tecnológico. E aí o objetivo do ESEG foi realmente trazer visibilidade para o lugar, que é um lugar que tem muita importância quando a gente olha a nível tecnológico dentro de Salvador. O EEG, ele vai acontecer em Lauro. Ou, na verdade, o EEG, ele aconteceu aqui em Salvador, Como foi o nome do lugar? Esqueci o nome do lugar. A Aline e o Loure se lembrarem. O ENERG, que aconteceu em Maceió. EEG era aqui em Salvador, foi no Marista. O EEG em específico, ele aconteceu no Colégio Marista porque teve que fazer algumas mudanças, mas a ideia principal dele era acontecer ali na região do comércio, para poder trazer uma maior visibilidade para ali, para aquela região. Só que acabou tendo um problema e aí de última hora teve que mudar para o Marista. E o ENERG aconteceu em Maceió. E a ideia principal, né, era realmente estar trazendo grande visibilidade para Maceió, estar trazendo investimentos, que é uma cidade que, querendo ou não, ela tem importância histórica, né, para o Brasil. Então, é um lugar assim que estava realmente precisando. Eu lembro de uma informação que eles colocaram lá no finalzinho da ENERG, mas vocês têm noção assim de quanto mais ou menos foi mobilizado dentro da cidade de Maceió quando aconteceu o evento? Quanto de dinheiro entrou, enfim, circulou dentro da cidade? Só com o nosso evento? Podem chutar valores aí. Dessa vez eu prefiro me abster de chutar, para não lançar um negócio exorbitante. Pode chutar, rapaz. Tem que ter medo de chutar, não. Que nada. Digam aí valores. 500k. Velho. Acho que nessa média, velho. Algumas centenas de milhares, né? Pensando que é o encontro nacional de empresas juniores. Não, não deve ter batido mais de centenas de milhares, eu acho. Foi em torno de 13 milhões de reais. Então, meu Deus! Pra vocês terem uma noção assim do quanto conseguiu mobilizar dentro do lugar, é um evento que realmente tem sua importância nacionalmente. É um evento que teve reconhecimento, saiu em diversos noticiários, é um evento que mobilizou diversos lugares. O Banco Bradesco, por exemplo, no período foi o maior patrocinador, contou com outras empresas como XP, Boticário, Stone, enfim, diversas empresas que realmente estavam apoiando o movimento Empresa Júnior. Realmente, Aline, inclusive saudades. A Azul também estava lá. Mas, enfim, vamos seguir aqui, mas a ideia era realmente estar trazendo a ideia para vocês mesmos da magnitude que o movimento Empresa Júnior tem hoje dentro do país. Mas seguindo aqui, o que é mais que vocês precisam saber, né? Primeira coisa, o PE da rede, 2022 até 2024. Então, para quem não sabe, o PE da rede é o planejamento estratégico da rede,
é ele que traz as diretrizes e objetivos que a gente vai alcançar ao longo do triênio seguinte. Então, o objetivo do pé da rede é exatamente esse: estruturar o planejamento estratégico dos 3 anos seguintes. Cluster. Quem é que sabe aí o que são clusters? São métodos de classificar as EJs, né, de dividir. Eu ia perguntar, inclusive, sobre isso, como que é feita essa classificação, se é feito tipo uma nota de corte, por exemplo, né, só que com as metas batidas. Isso. Tem níveis de corte, que essas notas de corte ela vem a partir de resultados dentro dos pilares de cluster que as EJs alcançam. E aí, o que é que o cluster representa? O cluster representa o nível de maturidade que aquela empresa júnior tem. Então, a empresa júnior de cluster 5 tem um nível de maturidade muito maior do que uma empresa júnior de cluster 3. E aí, a partir dos seus resultados, a gente consegue avaliar isso e clusterizar, entendeu? Então, o objetivo do cluster é exatamente esse. E aí fica aquele questionamento, tá, Danilo, mas por que clusterizar EJs? É para poder dizer que uma EJ é maior que a outra? Não. A ideia do cluster, a partir do momento que você define um cluster para aquela EJ, você tem conhecimento da problemática que é comum em EJs daquele cluster e assim consegue acompanhar e direcionar mais fácil, entendeu? Então é tipo dizer que as dificuldades que uma EJ de cluster 5 tem não são as mesmas que uma de cluster 3. E você ter conhecimento de qual cluster ela é, você passa também a conhecer quais os problemas que ela tem e fica mais fácil para direcionar, entendeu? E aí, respondendo aqui a terceira pergunta, qual o cluster da IGTOP? Então, a gente atualmente está ainda no cluster 5. E aí, eu queria deixar para vocês esses questionamentos aqui agora. Quem sabe me dizer o que é alto crescimento e o que é alto impacto? O alto impacto, imagino que seja a, a construção geral, que é relacionada ao intuito principal do MED, que seria tanto social quanto de cada indivíduo envolvido no movimento. Eu acho que alto conhecimento e alto impacto seriam, tipo, indicadores voltados para as EJs para analisar exatamente isso que o Soriano falou. O alto crescimento, basicamente, uma empresa júnior, ela é alto crescimento quando ela atinge suas metas de alto crescimento. Então, para esse ano de 2022, as metas que precisam ser alcançadas para uma EJ ser considerada alto crescimento são faturamento, motivação dos membros e membros que executam. Então, a partir do momento que uma EJ alcança suas metas para esses 3 objetivos, ela é considerada alto crescimento. Para uma EJ ser colaborativa, que é o segundo nível, ela precisa, além de ser alto crescimento, alcançar sua meta de taxa de colaboração e de membros colaborativos. E a nível maior ainda, que é a EJ inovadora. Então, primeira coisa é alto crescimento. Segunda, EJ colaborativa. E por último, EJ inovadora. E a EJ inovadora é uma EJ que foi alto crescimento, foi colaborativo, então alcançou as metas de ambos, e também alcançou a sua meta de inovação, então é número de soluções inovadoras, que é a meta assim, em NPS, né? Quando a gente olha para NPS, que são as metas assim principais necessárias para que uma EJ seja considerada inovadora. E aí o último nível, que é o nível do alto impacto, que basicamente é quando a EJ foi inovadora e também alcançou o Cluster 5. Então, a partir do momento que ela alcançou todas as suas metas estabelecidas no portal da BJ e alcançou o Cluster 5, ela é considerada uma EJ de alto impacto dentro do Brasil. Conseguiram entender? Vocês têm dúvidas?
Deu para entender, sim. Beleza, então. Então, fechou. Vamos seguir. Mas beleza. Saindo um pouquinho aí do Universtância e voltando para a Engetop. O que é que hoje nos faz uma empresa? E eu queria que vocês me dissessem o que é que faz com que a gente hoje seja uma empresa. E aí, gente, nenhum chute? Organização corporativa é registro, mas não é registro. Eu não sei se funciona em cartório ou de outra forma. Não me recordo agora. É tipo a parte. Você está falando a parte de regulamentação jurídica? Exatamente, os dois acertaram. Então, hoje, o que faz da gente uma empresa, e que aí foi uma coisa que já existia, mas que naquela lei lá de 2016 foi ressaltado, é que as empresas juniores necessitariam dessas características aqui para poder definir como uma empresa. São coisas que hoje a gente tem. Então, estatuto social, regimento interno e sistema de trabalho. Então, olhando de uma forma mais macro, a gente tem o estatuto social, dizendo o que é Engetop, o que é que a Engetop faz, enfim, o que é que ela representa, onde está localizada, todas as características da Engetop a gente tem no estatuto social e principalmente uma distribuição mais macro, né, do organograma que a gente tem em Engetop. Então, é definido o que é uma assembleia, é definido o papel dos conselheiros administrativos e etc. O regimento interno é um nível um pouquinho mais interno, né, o próprio nome já diz, ao estatuto social, então ele olha mais internamente ao papel de cada uma das diretorias, ao papel de cada um dos membros que tem nessa diretoria, e o sistema de trabalho é o que direciona as pessoas sobre as formas de trabalho, as características que a gente tem que manter, né, para o trabalho em si no geral. Então é esse o papel aí de cada um dos eixos que a gente tem hoje. E que fazem com que a gente seja uma empresa, né? Então, o sistema de trabalho de uma forma mais explícita assim é o que direciona sobre a forma como que a empresa tem que trabalhar. Então, frequências de reuniões que tem que ter, modelos, fala um pouquinho também sobre modelo de auto-pauta, fala sobre como a liderança é feita, acompanhamentos, etc. São direcionamentos assim que, no geral, são muito importantes. E até sobre o papel que cada um dos membros tem em seus respectivos cargos, né? O DGP, inclusive, tem um trabalhinho todo início de semestre para poder revisar alguns desses documentos para mandar para vocês. Eu espero que tenham dado uma olhada, né, Aline? No mínimo, é o que eu espero. No mínimo, no mínimo. Mas é isso. Vamos seguir aqui. E aí, o que é que nos faz uma empresa, né, um grupo de pessoas orientadas pelo mesmo propósito? Quem é que pode me responder isso aqui? O que é que hoje nos faz uma empresa e também um grupo de pessoas orientadas pelo mesmo propósito? Essa daí tá fácil de responder, inclusive porque a gente está fazendo isso agora. Oi, peraí. O que nós somos propósito é a nossa estratégia. Não? O nosso planejamento. Não. Falou certo. É estratégia mesmo. É isso mesmo. Isso. E aí, destrinchando, mas é isso aqui que a gente tem, né? Que no final de tudo torna a gente uma empresa e uma empresa direcionada aos seus objetivos. Então a gente tem aqui nossa missão e nossos valores, né? Se a gente destrinchar um pouquinho mais, a gente encontra as visões, enfim, diretrizes. Mas é basicamente isso. A missão é aquilo que nos inspira, é que diz por que a Engetop existe. E os valores são o que direcionam nossas ações no dia a dia. Então, a função de cada um é exatamente essa.
Dan, você pode voltar no último slide rapidinho, só para eu ler mais exatamente? Ou da pergunta mesmo? Pergunta da empresa. É isso mesmo. Eu achei que eu tinha lido errado. É isso mesmo. Beleza. E aí, dúvidas? Não, tá tranquilo. Pronto. E aí, por último, né, como é que a Engetop é organizada? Então, essa daqui é a estrutura da Engetop. A gente tem cá na parte de cima a Assembleia. Então, a força maior que a gente pode dizer que tem hoje dentro da Engetop é a Assembleia, que basicamente ela é formada por todos os membros efetivos da Engetop. Então, todas as pessoas que são membros efetivos da Engetop, ela tem papel dentro da Assembleia, ela tem voz. E tem um voto que tem um peso, ou exatamente o mesmo peso para todo mundo. O Conselho Administrativo, que está ali logo abaixo da Assembleia, que aí, qual o objetivo do Conselho Administrativo? É realmente estar fazendo com que os anseios da Assembleia, então, que os membros esperam, sejam realmente cumpridos. E aí, além disso, a gente tem presidência. Aqui está até ligado, né, com presidência, esses membros exclusivos do MED, mas aqui é um ponto assim mais macro, é porque o membro exclusivo MED não tem, ou como a gente chama, né, membro MED, ele não tem um local exato nesse organograma para poder encaixar. Mas basicamente, membros MED são pessoas que finalizaram a carreira delas na Engetop como membros, e aí foram para alguma instância, né? Foram para o NER Salvador, ou para a Unijúnior, ou para Brasil Júnior, enfim. Depende muito da escolha de cada um. Mas, basicamente, membros médios são isso. E aí, cá embaixo do organograma, a gente tem as diretorias. Então, projeto, gestão de pessoas, operações e marketing. E, por último, lá na esquerda, o conselho consultivo, que, embora exista aí, hoje a gente não usa tanto, né, do conselho consultivo. Que aí o objetivo maior era que a gente consultasse eles em situações muito específicas. Então acaba que a gente não usa tanto do conselho consultivo, a gente usa mais do conselho administrativo, que hoje é quem mais direciona a empresa, assim, no geral. Dan, quem seria o conselho consultivo? A gente não tem um conselheiro consultivo hoje. Tá. É um cargo que não é usado, entende? Entendi, valeu. E é isso, então. E aí... Se alguém quiser me responder essa pergunta daqui. Então, por que vocês acham que nossa empresa hoje é organizada assim? Só responda a última pergunta. O organograma da empresa foi feito pensando na separação das demandas que a gente tem que fazer perante as nossas metas, né? Tipo, porque tem que ter a parte de marketing, né? Não tem separado com uma diretoria comercial, tal, é junto, mas eu acho que não sei dizer por que exatamente não é separado, porque exatamente não tem mais o DAF, não tem mais a vice-presidência. Eu acho que com o passar do tempo foi se vendo a melhor forma de divisão do que você já tinha trazido lá, de demandas e funções, para que a gente cumpra nosso intuito, principalmente estratégico, e entra muito nas questões que é sempre do debate do PEP, dos PEPs, que eles estão constantemente revisando isso. Então, a forma que é organizada a empresa é visando chegar a essas metas que a gente vai instaurando com o passar dos anos. É uma melhor separação dos cargos e das funções, né, para chegar nas metas e tal. Exatamente isso. Então, pelo visto, conseguiram entender a linha de raciocínio mesmo da apresentação. Então, quando a gente olha aqui, eu falei para vocês que a gente tem aqui nosso estatuto, regimento, sistema de trabalho que nos definem como empresas. A gente tem aqui nossos propósitos. E aí, é claro que para a gente não adianta a gente ter esse escopo, ter o propósito, se não tiver as pessoas para cumprir uma estrutura para isso. Então, a nossa empresa hoje ela é organizada assim,
exatamente com o objetivo de estar cumprindo essa parte estratégica e também de estar trazendo o maior desenvolvimento possível para as pessoas que vão estar aqui. Então, vocês responderam certo aí. E é isso. Opa. E aquele questionamento que fica, né? Mas beleza, se meu trabalho hoje como presidência é com os diretores e representando a empresa, como é que hoje eu me relaciono com os membros? E aí, como eu só vim em PDF, não vai carregar aqui, mas basicamente essa parte está dizendo que ser presidente é realmente ser inspiração, ser exemplo para as pessoas, enfim. E aí a ideia do cargo de presidência exatamente é essa. Tem relacionamento direto com os membros, a gente sabe disso, tem contato. E o papel principal é realmente ser aquela pessoa que todo mundo vai olhar, vai ver boas representações, vai realmente se inspirar nela. Então é esse daí o papel do diretor-presidente. E aqui... O presidente... Pode perguntar. Não, deixa. Pode falar, rapaz. Não era pergunta, não. Era só, tipo, uma visão, assim. No final fala. Não, pode falar. Já acabou. Ah, tá. Não, eu ia falar só, tipo, o presidente, ele não é como tem em outras EJs, tem a diretoria de presidência, né? Ele é um cargo, ele é uma... Como é que fala? Um órgão. É um órgão, isso. O órgão de presidência é, basicamente, o líder da empresa, né? Que o líder, eu não lembro se é pela BJ que fala, que é uma pessoa que é alinhada, eu não vou saber falar, mas alinhada com a cultura para poder inspirar os seus encarregados. Eu acho que é basicamente isso. Não tem, tipo... E, aliás, dá uma coisa que eu ia perguntar que você falou no começo sobre você como presidente, não tem processos, não tem indicadores e tal. Já teve já em algum momento indicadores ou algo do tipo, assim, ou é uma coisa, tipo, realmente da empresa juniores, ou é uma coisa da Engetop, porque não é uma diretoria, tá? Já teve quando foi uma diretoria, mas o que é que acontece quando eu digo que não tem metas, não tem indicadores? Não tem indicadores específicos para ele. Então, sei lá, número de prospecções de instituições parceiras ou algo do tipo. Não tem um indicador desse. Porque todos os indicadores que a gente tem hoje na Engetop são do presidente, querendo ou não. Se o presidente é a maior representação da empresa e é a pessoa que tem que estar direcionando para que as diretorias e a empresa como um todo gerem resultados, querendo ou não, os indicadores da diretoria são indicadores dele, entende? Sim. A empresa bateu uma meta, quer dizer que o presidente bateu uma... Colocar assim, né? Exatamente. É a apresentação da empresa, é o presidente por si. Exato. Então a visão que a gente tem que ter é essa. Mas e a parte dos processos, assim, para o presidente não é estruturado, então é uma coisa bem mais aberta e vai do modo do presidente. Seria isso? Como não Isso. tem um processo. Então, No tipo, geral, fica girando em torno de prospecção, relacionamento com parcerias institucionais, representação da Engetop em eventos, representação da Engetop dentro do Conselho do NED Salvador, assim como dentro da Assembleia da Unijúnior. Então, cada uma das EJs hoje tem um representante dentro da Assembleia Geral de Empresas Juniores daqui da Bahia. Então, todas as 82 empresas juniores, cada uma tem um representante. Aqui na Engetop é o presidente, essa pessoa. E dentro do NED Salvador, enquanto conselho, a gente também tem papel, entende? sim. Então, as demandas do presidente também se distribuem nesse quesito. Tem as reuniões com a diretoria executiva para direcionamento, tem as assembleias gerais, que é ele que chama. Então, assim, é uma rotina muito mais flexível comparada aos membros, mas ainda assim tem seus papéis e demandas, entende? E o modo de execução vai do próprio presidente, né? Ou no decorrer da gestão é alinhado com a CONAD sobre o modo de exercer, ou é muito, por exemplo, o Lori, que aliás entrou agora, Lori, próxima gestão, próximo ano, no caso, né? As duas gestões sendo presidente, ela vai ter essa disponibilidade dela poder organizar o jeito que ela vai fazer essas demandas que ela tem que fazer como presidente,
mas não tem um processo físico. Então é só ela fazendo e o CONAD vai orientando ou é apenas um acompanhamento normal? Loura, enquanto presidente, ela vai acompanhar o andamento das demandas da diretoria executiva, ela vai estruturar, enfim, o que é que ela vê que a empresa precisa fazer naquele ano, que as diretorias precisam fazer, e vai trazer os direcionamentos, entende? Vai mapear parcerias para a empresa, isso daí é um papel mais direto dela, vai representar a Ingetop frente às instâncias, vai fazer com que a opinião da Ingetop seja escutada também pelas outras empresas juniores. Então, a gente, enquanto conselho administrativo, enquanto Assembleia Geral, é um papel também que a gente tem. Entendi. São diversas coisas. Isso aqui, valeu. Nada. E aí, gente, mais alguém? Ih, rapaz, esse silêncio aí de novo. Esse silêncio todo me atordoa. Mas é isso, a gente finaliza então por aqui. Não, Loura, essa parte daí é melhor a gente não falar, não. Regularização jurídica e, rapaz, como é que tá aí? Qual é o BO? Essa parte daí. Não é porque o diretor-presidente, assim como o diretor de operações aqui do Ingetop, Assim, se você abrir o quadro de processo, sócios, né? quem aparece lá como sócios da empresa, no caso aqui sou eu e Lorilena. Se você abrir agora aí qualquer site que mostre CNPJ da Ingetop vai estar lá, meu nome é de Loura. Então, quando você vira presidente, você tem esse papel aí, direcionar as pessoas para que realmente o nome da Ingetop seja bem representado e a gente não tenha problemas também juridicamente. Qualquer processinho aí, né? Vai estar caindo no. No CPF de Danilo. Processinho lá, chegando. Exatamente. Mas é isso, gente. Finalizamos por aqui. Malu? Pode sim.